Bom dia! Agora eu vou apresentar para vocês o trabalho da disciplina de Inteligência Artificial. Baseado no artigo de Inteligência Artificial, Racionalidade e WWW, que é a rede de alcance mundial. Existem várias maneiras em que uma superinteligência artificial pode efetivamente fazer nada, além do que já está acontecendo. Aliado a esse prévio comentário, primeiramente, tudo que está relacionado à teoria da computabilidade, nisso temos a chamada parada, o problema de parada. Essa inteligência jamais irá se apresentar formalmente como incomputável. Além disso, é plausível, pelo menos, uma das muitas subrrotinas da superinteligência artificial pode nunca mais ser completa. Em segundo lugar, como alguns teóricos vêm dizendo, as razões para acreditar que qualquer objetivo final de uma entidade inteligente possa convergir em determinadas unidades, tais como as aquisições de recursos, indesejáveis a médio prazo ou a longo prazo. Esse problema, em tese, resumidamente falando, se vem pela decisão da racionalidade de interromper uma operação. Ou seja, a inteligência artificial tem que saber que isso não pode virar um ciclo e ficar tentando achar alguma solução para o problema, pois ele vai ficar fazendo aquilo infinitamente e demanda desempenho, que pode causar falha severa no sistema e na operação. Como um pensamento que estava inserido no artigo do filósofo Buridan, em que um burro equidistante de 2 pilhas de feno, com fome, causada pela decisão racional, nunca vai comer nenhuma das pilhas de feno, porque ele vai ficar naquela indecisão por falta da sua racionalidade, e é o que ele quis dizer com os algoritmos, que ele não pode ficar pensando naquilo infinitamente, calculando possíveis cálculos e possíveis respostas para aquele problema. Ele tem que decidir ou não encerrar o processo. A World Wide Web, que é o double. Podemos explorar esses tipos de implicação através do exemplo da web. O mesmo já possui uma espinha dorsal de superinteligência coletiva, que todo mundo já sabe, através do sociotécnica CIS, composto de muitas inteligências menores. O seu desempenho geral excede o desempenho cognitivo de qualquer ser humano. A conjunção de inteligências artificiais dispostas na web hoje, na internet, ela supera a inteligência humana em muito, né? A gente bem sabe já hoje em dia. Se uma explosão de inteligência viesse a ocorrer, tudo poderia muito bem ser indistinguível da própria modernidade. União temporal essa união temporária dessa explosão que já é falada é graças ao capitalismo global e os organismos humanos biológicos na forma recursiva, em graus crescentes de inteligência coletiva. Resumidamente, é esperada uma explosão, mas a gente sabe que com a modernidade dos sistemas e tudo mais, uma união de fatores pelo capitalismo global, que tem várias plataformas de tecnologia de informação hoje em dia, basicamente todas as corporações se utilizam da web para algum fluxo, para alguma outra interconexão, e isso é feito já de forma inteligível. Então, dentro disso, temos o tópico de ameaça de modos malignos. A chegada da inteligência, ela, através do autoaperfeiçoamento recursivo de todas as formas de sistemas inteligentes ou superinteligentes, se destacam vários tipos de riscos, né? Riscos esses que, de acordo com as teorias dos filósofos, levaria até a própria extinção humana. A superinteligência é definida como qualquer intervalo em que excede muito o desempenho cognitivo de seres humanos, em praticamente os domínios de interesse. Quase todos os domínios a gente pode aplicar a superinteligência artificial. Modos de falha maligna são as constatações de perversidade,
de algum sistema de inteligência artificial. O que já tem muito sendo visto, conforme eu vou explicar aqui mais profundamente, que no Facebook. Dentro do tópico de ameaças de módulos malignos, a gente tem o Facebook como uma grande arma, pois ele já explora o sistema dopaminérgico do ser humano em absorver interações na sua forma máxima, otimizando seu aprendizado. Ou seja, é como se fosse um tipo de manipulação humana das emoções. Então ele vê aquilo que o usuário reage, aquilo que o usuário se precede e começa a dar uma rajada de informações relacionadas àquele tópico, aquilo que realmente mexe com esse emocional do usuário, que é o que prende também o sistema. Outro exemplo, a gente tem designado a produzir clipes sensíveis, que são fábricas que buscam a máxima aproveitamento daquilo que a gente pode desenvolver nos sistemas, que podem interagir ou não com o ser humano, né? Por isso que isso pode ser um tipo de ameaça. Basicamente, uns tópicos agora que a gente vai falar é sobre os modos de falha que têm em comum. Em algum ponto hipotético, a máquina superinteligente faz escolhas inconscientes. Escolhas essas que o programador pode, às vezes, nem ter se programado para ter esse tipo de problema. Enquanto outros estudiosos, como Bostrom, têm dado muita atenção às razões pelas quais não devemos estar convencidos de que resultados positivos, muito menos que somente, a gente não pode ficar convencidos de somente resultados positivos, a gente tem que ter muita atenção por resultados inconclusivos que podem ser os mais prováveis. O problema de parada, conforme eu falei antes, que é o chamado problema de parada, que se define pela impossibilidade de terminar um programa. Ou seja, quando o computador não consegue parar aquele processo, o sistema inteligível, ele não consegue parar o processo e fica em execução infinita. Em 1936, o Alan Turing, que todo mundo conhece, né, pai da nossa TI, provou que não pode existir algum algoritmo, que não poderia existir qualquer algoritmo que gerasse resolver um problema de parada para todas as possíveis combinações, insumos e programas. O problema de parada pode ser evitado para máquinas deterministas com memória NIT. Portanto, é possível verificar formalmente expectativas computadas para classes limitadas de programas de computadores como aplicação para treinar agendamentos. Ou seja, a forma de medida é utilizar um tipo de memória que pode com comportamentos determinados para determinados fazer a parada. Mas as máquinas inteligentes, elas usam a linguagem de programação Turing completos. Eles têm sensores e padrões pelo mundo inteiro de status de entrada. Portanto, essas questões de máquinas superinteligente pode até prejudicar nós, os seres humanos, pois poderiam conter estritamente demonstrados formalmente pelo Alfonseca, outro nome citado no artigo. Eles observaram que todas as propriedades não triviais de qualquer máquina de Turing, tais como se a máquina prejudicasse os seres humanos, como no nosso exemplo do IA, do Facebook, do sistema dopaminérgico. O resultado é que nós não podemos mesmo saber onde é que as máquinas podem chegar. Esse é um problema. O Facebook é só uma evidência da perversidade que pode se tornar esses sistemas. O problema de parada sugere resultados catastróficos que são uma ameaça significativa. A explosão de inteligência artificial é possível e até certo ponto provável nos próximos 100 anos. Ou seja, ela já está acontecendo em muitas coisas, a gente tem muita evolução, mas a gente pode ter uma explosão aí dentro dos 100 anos, em que basicamente tudo tem alguma interligação com inteligência artificial. Basicamente, hoje muita coisa já tem. As televisões têm sistemas de inteligência artificial, celulares, tudo que está interagindo com o ser humano cada vez mais tem inteligência artificial. Como observados por cientistas da web, que estão mudando a taxa, que pode ser maior do que a mesma capacidade do pesquisador experiente em observá-la. Em outras palavras, os sistemas inteligíveis estão ficando com cada vez mais características de inteligência humana explosiva. Somos incapazes de compreender precisamente por que somos limitados. Nós, como seres humanos, temos uma limitação cerebral em algumas coisas, em armazenamentos de cálculos, etc. Coisas que as máquinas não têm e que elas aprendem, que elas conseguem armazenar e desenvolver a sua inteligência de forma a não esquecer aquele tipo de coisa. E isso é uma coisa que a gente não sabe até que ponto pode chegar.
As metas da inteligência artificial. As metas, geralmente, elas são medidas pela definição da relação de uma relação com um objeto final estipulado. A seleção dos objetos finais é, portanto, logicamente inteligente. Qualquer nível de inteligência pode coexistir com qualquer objetivo. No entanto, temos razões para acreditar que o objetivo final de qualquer entidade suficientemente inteligente irá convergir para determinadas metas de médio prazo ou unidades, tais como aquisições de recursos, que facilitariam todas as metas finais possíveis, né? Em um determinado estágio, a capacidade do agente inteligente para aplicar a inteligência em si, a racionalidade é um instrumento e é determinada para ser um instrumental irracional. Em muitos casos, isso é devido à teoria de jogos, que é chamado problema de coordenação. Um exemplo seria uma mudança climática antropológica. Mudança climática do tempo, derivado também do que a gente vê muito aí do efeito de estufa, que uma das soluções possíveis é a gente parar com a emissão de gases. Só que a gente não consegue isso porque é um resultado racional, é concebível se todos os atores pudessem, por exemplo, concordar em reduzir essas emissões desses gases. Mas qualquer indivíduo ou país, e a irracionalidade faz continuar emitindo, ou deixar outro reduzir as suas emissões. É quase se fosse um egoísmo vexamístico. O descanso humano versus o descanso das máquinas superinteligíveis. Os seres humanos são incessantes. A gente está em constante otimização de processos, a gente somos ativos, a gente busca compreender a natureza e a forma da inteligência para enfrentarmos um futuro complexo, um futuro perto até. Esse caso racional é base evolutiva para orientar os objetos comportamentais. Cientista cognitivo Steven Picken fez o seguinte argumento: outro problema com a IA distopias é que eles projetam um alfa macho paroquial para o conceito de inteligência. Mesmo se estivessem robôs inteligentes, por que eles gostariam de depor contra seus mestres, os espectadores do massacre? Ou dominar o mundo? A gente sempre cria como ser humano um alter ego, alguém que venha a ser o centro de tudo. A IA e suas asserções. Nas discussões dessa parte desse artigo que eu li sobre a inteligência artificial e as superinteligências, a racionalidade, embutada junto com a web, temos outra possibilidade, que é a máquina suficientemente inteligente capaz de aprender valores. Iria verificar todas as funções de utilidade possível, racionalizar, selecionar, o que obriga a fazer nada. Ficou confuso, né? Nas discussões a gente percebeu ali que ela tem que ter uma parada, entendeu? Senão o sistema ele fica num fluxo contínuo, ou pode até ser catastrófico, envolvendo outras coisas. Isso ocorre porque a atividade instrumental dos seres humanos está fundamentada em nossas limitações biológicas particulares, que é a tendência fundamental extra-racional nossa dos seres humanos. O grau de superinteligência possui a capacidade de atualizar de forma inteligente seus valores. O seu recursivo autoaperfeiçoamento, que poderia ser concebível a quebrar a inteligência geral, teria que se tornar racional. Em resumo, a IA é inteligente o suficiente para identificar a forma independente e selecionar novas metas a prazo e a longo curto. A longo, médio e longo prazo. Então teria que ser inteligente o suficiente para identificar a crítica da racionalidade instrumental e rejeitar certos comportamentos. As limitações encarnadas e a vulnerabilidade da inteligência humana biológica é o que impulsionam os seres superinteligentes. Seres a gente se relaciona a sistemas. Conclusão. No artigo base estudado, estamos em meio a uma explosão de inteligência que pode ocorrer no futuro próximo. Existem várias maneiras de o sistema ser indistinguível, e um IA nunca pode perder o seu cálculo, para evitar os problemas de parada. Também podemos perceber que o IA é outro fator relevante que demonstra bem no artigo são os medos dos sistemas superinteligentes que sucumbam os humanos e enxerguem como uma ameaça dependendo da zona sensível em que está inserida.
Mas a IA tem muita coisa a oferecer, é um universo vasto e tem que ser controlado. Eu vejo muito aqui como problemas de parada, porque eles querem prever sempre algo que seja como um botão de stop, para evitar que tenha outros tipos de perca. É isso. Agradeço e uma boa tarde.